Olá, estaremos resolvendo uma questão de geometria analítica que caiu no exame discursivo da UERJ de 2017. Então, se liga aí. Questão número 8. Considere a circunferência C de equação x² mais y² menos 8x mais 8 igual a zero, representada graficamente a seguir. Determine as equações das retas R e S que passam pela origem e são tangentes à circunferência. Então, mais uma questão de geometria analítica, que é um tópico que está sempre aparecendo na segunda fase da UERJ, ou seja, no exame discursivo, e nós devemos ter uma atenção especial para isso, então. Lembrando que geometria analítica também é um tópico do Enem e qualquer outra universidade que você vai fazer vestibular aí por fora, tá? Então, a gente tem que dar uma atenção especial aqui para esse tema. Bom, eu vou resolver esse problema de uma forma um pouco diferente da tradicional que a gente resolve. Como eu quero achar a equação dessas retas aqui, essas retas são tangentes à circunferência, problemas que eu tenho que um encontro de curvas, geralmente a gente resolve usando um sistema, já que tem alguma coisa em comum entre elas, um ponto em comum. E aí a gente vai determinando o que se precisa. Para resolver esse exercício, eu vou precisar relembrar como escreve a equação reduzida da reta e como se escreve também a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da reta, y igual a mx mais n, m coeficiente angular e n coeficiente linear. Lembrando que isso aqui também é uma função polinomial de grau 1, só que lá na função a gente usa isso aqui como taxa de variação e aqui valor fixo ou valor inicial. Lá a gente resolve mais problemas aplicados. E aqui na geometria analítica, problemas métricos. Então a gente dá esse nome de coeficiente angular e coeficiente linear. Outra equação que eu vou relembrar aqui é a equação reduzida da circunferência. O problema deu na forma geral. Se você reparar, o que nós temos aqui é a forma geral da equação da circunferência. Nessa formatação aqui eu consigo enxergar o centro da circunferência, as coordenadas do seu centro e também o valor do raio. Vamos lá. Então, olha só. Essas duas retas aqui são retas que passam pela origem. Tá? Então, a gente sabe então, que o n é igual a zero, ou seja, eu não tenho valor em n é zero, posso usar só y igual a mx, ou seja, a função é aquela função proporcionalidade que você usa na regrinha de 3, né? E uma delas crescente e a outra decrescente, ou seja, uma com m positivo e a outra vai ter que ter um m negativo. Como é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou fatorar essa circunferência aqui, de forma que ela fique dessa forma aqui, tá? Lembrando que eu não uso fórmulas para reduzir circunferência da geral para essa forma aqui. Tá? Dá para fazer por fatoração, inclusive tem uma aula que eu falo sobre fatoração de expressões de segundo grau. Vou deixar até o link aí na descrição para você dar uma olhada, tá? Vale a pena a gente trabalhar com fatoração. Primeiro, que é um tópico abordado lá no teu ensino fundamental e depois parece que fica esquecido. E aí fica mais fácil, né, entre aspas, botar um monte de fórmula, sendo que você poderia poupar um pouco da sua mente usando aí o que você já sabe. Então, fatorando aqui os termos, tá? Em x eu tenho x, o sinal aqui é negativo, então negativo também, metade de 8. Metade de 8 é 4 ao quadrado. O que acontece? Quando eu abro essa expressão aqui, vai aparecer x ao quadrado menos 8x mais 16. Eu não tinha mais 16. O que eu faço aqui fora do parênteses? Eu tiro 16. Com isso, eu continuo tendo uma expressão equivalente a essa aqui quando eu abrir. Em y não tem ninguém para juntar, né? Não tem nenhum termo em y. Então eu posso escrever assim, ó. Y menos ou mais zero, tanto faz, zero não tem sinal, ao quadrado, não tem ninguém para retirar, porque quando eu levo isso aqui ao quadrado só vai ficar y ao quadrado mesmo. E acrescenta esse 8 aqui que não tinha participado da fatoração. Isso igual a zero. Vou começar a arrumar aqui a expressão. Repara que ela já está ficando nessa formatação aqui que eu desejo. Então eu tenho x menos 4 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. E aqui ó, eu tenho menos 16 com mais 8 vai dar menos 8. Quando eu passo para o outro lado, vai ficar 8 positivo.
Estamos quase lá. O que está faltando? Faltando evidenciar esse raio aqui com essa formatação. Quer dizer, qual o número elevado ao quadrado que dá 8? Se 8 tivesse uma raiz quadrada exata, por exemplo, se fosse 9, a gente saberia que aqui a gente teria 3 ao quadrado. E aí ficaria nessa formatação. Como 8 não tem raiz quadrada exata, você pode deixar como raiz de 8. Ou seja, o número elevado ao quadrado que dá 8 é a raiz quadrada de 8. Então, o seu raio é raiz quadrada de 8. Ou 2 raiz de 2, se preferir. Está no mesmo, só fatorar aqui a expressão que você vai achar isso. Bom, o que eu ganho com isso? Com isso eu tenho as coordenadas do centro, então minha circunferência tem coordenadas 4 e 0, e aí veja que faz sentido ao que a figura que está desenhada. Ou seja, eu tenho uma coordenada em x e em y ela é nula. A circunferência tem o seu raio, né, o seu diâmetro, passando pelo eixo x, então aqui esse valor é 4 e 0. E o raio, ou seja, qualquer corda que eu estique ali do centro até a borda, ou seja, até a circunferência, tem esse valor, raiz de 8. Tá? Qual vai ser a ideia aqui? Olha só. Eu vou esticar uma corda, que é o raio, até a reta, uma delas. Tá? E isso aqui é perpendicular, e eu sei que esse tamanho aqui é raiz de 8. Esse pontinho aqui, que encontrou na reta, é um ponto da reta. Como eu não sei qual o valor dele, eu vou chamar ele de P, e ele tem coordenadas x e y. Tá? Bom, uma ideia seria fazer distância entre ponto e reta, mas aí eu ficaria com duas incógnitas, mas eu posso fazer, aliás, se eu fizer distância de ponto e reta, é melhor, né, do que eu fazer distância de ponto a ponto, porque se eu fizer distância de ponto a ponto, se eu tivesse pelo menos um desses valores aqui, dessas coordenadas, x ou y, valeria a pena fazer distância de ponto a ponto, igualar a raiz de 8, e aí eu teria um ponto que pertence à reta, podendo substituir na expressão da reta. Mas eu não tenho x e y, então eu vou fazer distância de ponta a reta. E aí, aqui no cantinho, está a fórmula da distância de ponta a reta. Aqui em cima eu tenho a equação da reta na forma geral, certo? Isso aqui é a equação da reta na forma geral, que diferencia a forma geral para a forma reduzida na reta. Só a diferença é que eu passei todo mundo para o outro lado e igualei a zero. É isso. A reduzida eu tenho um y isolado. E aqui embaixo eu tenho a raiz quadrada desse termo aqui ao quadrado, mais esse termo aqui também ao quadrado. Vamos lá. Qual a ideia? Como é que vai ser a reta ali, uma dessas retas que tangenciam a circunferência? Eu sei que a reta R, por exemplo, é y igual a AX, ou MX, como queira, tanto faz. E o N, eu não tenho, igual a zero, então não preciso escrever. Já que eu vou precisar usar isso aqui, eu vou colocar isso na forma geral. Ou seja, eu tenho y menos ax igual a zero. Ou se preferir, menos ax mais y igual a zero. Só para ficar aí na ordenação ali da minha forma. Tá? Só não confundir esse azinho aqui que eu coloquei com o azinho do centro da circunferência. Tá? Não tem nada a ver, é outro azinho. Tá? Um outro número aqui, não dependente aqui, não quero dizer que esse número é 4, né? Por exemplo, meu azinho ali é 4, seria 4, não é isso. Tá? Vamos lá, vou jogar aqui nessa fórmula, eu tenho que a distância, quer dizer, a distância do meu centro até a reta, né, desse ponto até a reta, é igual a raiz de 8. Então esse D ali, no lugar do D, a gente vai colocar raiz de 8. É igual o módulo de quem? O módulo da equação da reta, menos ax mais y, sobre raiz quadrada de quem? Menos a ao quadrado, mais o termo que acompanha y aqui é 1, né? Então, mais 1 ao quadrado. Aí você fala, poxa, mas aí eu continuo com duas incógnitas. Você falou que fazendo distância entre ponto e ponto ficaria com duas incógnitas e você não resolveria o problema. Calma, esses pontos aqui, que são as coordenadas x e y, são justamente, né, aquele ponto que eu estou fazendo a distância. Ou seja, eu estou distanciando aqui até essa reta com esses pontos aqui, ó, 4 e 0. Então eu posso substituir aqui. Então aqui vai entrar o 4 e aqui vai entrar
o zero. Ou seja, como é que fica a minha equaçãozinha? Ó, vou dar uma melhorada ali com os pontos que eu já substituí. Raiz de 8 é igual. Aqui dentro eu vou ter menos 4a dentro do módulo. Deixa eu botar um módulo aqui. Menos 4a mais zero, ó, que beleza. Sobre raiz quadrada. Isso aqui ao quadrado vai ficar ao quadrado, né? Mais 1 ao quadrado, que é o próprio 1. E aí, eu achando o valor de A, eu tenho o Azinho da minha reta. Eu tendo esse Azinho, acabou o problema. Vamos lá. Tem que dar um jeito aqui de isolar o A e deixar ele como minha única incógnita. Como eu tenho raiz, aqui tem um módulo, eu tenho que eliminar isso tudo. E uma ideia legal seria a gente elevar todo mundo ao quadrado. Ou seja, o que acontece se eu elevar todo mundo aqui ao quadrado? Essa raiz vai sumir, tá? Então, estou elevando ao quadrado. Eu vou ter 8 é igual. Isso aqui ao quadrado, ó, só vai estar sendo elevado ao quadrado menos 4a. Então, eu tenho 4a elevado ao quadrado, vai dar o quê? 4 ao quadrado, 16, a ao quadrado. E aqui embaixo, eu não vou ter mais raiz. Eu vou ter a ao quadrado mais 1. Vou multiplicar cruzado. Então, multiplicando aqui cruzado, eu vou ter 8, que multiplica a ao quadrado mais 1, é igual a 16 a ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui para melhorar um pouquinho nossas contas? Ó, esse 8 eu posso passar para lá dividindo por 16. E aí, 16 dividido por 8, vai sobrar só 2 lá do outro lado. Então, o que eu tenho até aqui? A ao quadrado mais 1 é igual a 2a ao quadrado. Vou deixar o 2a isolado, ou seja, vou passar esse a ao quadrado para o outro lado. E aí, 2a menos a ao quadrado vai ser a ao quadrado. Ou seja, a ao quadrado vai ser igual a 1, né? Passei para o outro lado, ficou a ao quadrado igual a 1. Já escrevi aqui do jeito que a gente costuma escrever. Ora, se a ao quadrado é igual a 1, a pode ser 1, a pode ser também menos 1. Né? Dois números reais elevados ao quadrado que dá 1, ou é 1 ou ele é o menos 1. Ou seja, a minha equação da reta é y igual a 1x, né? Y igual a x, e a outra é a decrescente, menos x. Ou seja, essas duas retas que passam pela origem, nada mais são que aquelas retas que são bissetrizes dos quadrantes ímpares. Se eu tenho aqui coeficiente angular igual a 1, significa que a tangente ali do ângulo que elas formam é 45 graus. Tá? Então, tá aí a equação das duas retas que são procuradas.